Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui ao nosso treinamento do nosso curso de Sistema para Pizzarias e Restaurantes e Mercadinhos Pequenos. E na videoaula de hoje nós temos duas coisas muito legais aqui no canal. Primeiramente, muito obrigado aí, atingimos os famosos 1000 inscritos, né? Então estou muito feliz. Obrigado você que faz parte, que começou lá do início, o primeiro, número 1, então já somos 1000, muito bom. E hoje nós vamos vir aqui, ó, vamos dar continuidade nesse treinamento aqui que nós estamos fazendo. Fizemos aqui a tela do caixa, nós vamos melhorar ela. Então nosso objetivo hoje é melhorar essa tela e dar continuidade ao nosso projeto. Então tá aqui no nosso sistema, a tela de login. Eu vou clicar em OK aqui, já deixo logado. E vamos ver como que ele está se comportando. A gente criou esse menuzinho aqui, que a gente vai fazer algumas refatorações nele. E no caixa. Aqui no caixa eu tenho normal mesmo. Eu até apaguei os nomes e coloquei de novo, só para você ver ele desse modelo aqui, o nome da tabela. Então é basicamente esse conteúdo aqui, ó, que a gente colocou, que eu inseri até manual. Legal. Olhando aqui para o banco de dados, eu tenho essas informações aqui do meu caixa. E é o seguinte, só pegar esse negócio para cá. Eu tenho essas informações aqui e eu tenho que fazer uma maneira de eu encontrar isso aqui depois. Porque, por exemplo, aqui eu só estou lançando. Só que um caixa, se você parar para pensar como que funciona a composição do caixa, ele tem geralmente um número do caixa e um usuário daquele caixa. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente tem que ter uma tabela para armazenar o número do caixa e o usuário do caixa. É aquele negócio de abre o caixa, começou a trabalhar. Tudo que vai acontecendo ali vai ficando naquele caixa. Fecha o caixa, fechou. Aí o caixa está fechado e outra pessoa loga e abre o nome de outra pessoa. Esse é o ciclo que a gente faz. Então vamos criar aqui. Aqui no nosso banco de dados, vamos criar aqui Ctrl N e vamos criar uma tabela para nós aqui. Colocar lá a nona tabela, abrir caixa. Então essa é a nona tabela. Coloca aqui a ABR. Código ABR, código usuário, e vou colocar ABR underline status do caixa e ABR observação. É claro que tem mais coisas que a gente precisa fazer, como por exemplo o usuário que autorizou, eu preciso colocar por exemplo o saldo inicial, tem tudo isso, mas no primeiro momento só assim. Clica duas vezes aqui no PK para ele gerar a primary key, vou clicar aqui no auto increment, ó. Mandar criar aqui no Generate, vim aqui na Trig, clicar também e OK. Agora bacana, o código do usuário vai ser um usuário da nossa tabela. Beleza, então é inteiro. O status, vou colocar aqui Varchar e vou colocar um número aqui 50, embora a gente sabe que não tem nada assim que vai dar 50 caracteres. E o Firebase, que é um negócio interessante, você pode colocar aqui, ó, nesse campo aqui, default. Esse default é um valor que toda vez que inserir um registro, ele já pegar como padrão. Então vamos pegar aqui, aberto. Legal? Então toda vez que eu inserir qualquer coisa nessa tabela, o status já fica automaticamente aberto. E o varchar aqui na observação, vou colocar aqui 200. Pronto. Então essa é a nossa tabela inicial. O usuário, código do usuário, vou colocar a palavra aqui na frente. Usuário do caixa, beleza? E assim sucessivamente. Então dá mais ou menos isso aqui, clicou aqui, commit. Então eu já tenho aqui a minha tabela de abrir caixa. Se eu colocar aqui o código do usuário 1, por exemplo, e a observação, caixa do usuário 1. Observe que ele já colocou automaticamente aberto aqui a palavrinha. Vou só comitar aqui e tá tudo certo. Beleza. Agora eu tenho que vir aqui no meu caixa e criar um campo para armazenar, por exemplo, o número do caixa, que aqui é o número 1. Agora vamos supor, eu posso ter, o que acontece? Eu posso ter isso aqui, ó, o usuário 5, posso ter aqui o usuário 8, tá beleza? Então, por exemplo, todos os caixas estão abertos. Isso aqui pode acontecer. Se você trabalha com 2 ou 3 pessoas no financeiro, então o que acontece? Eu vou colocar aqui só para você compreender. Caixa 2 e aqui o caixa, não, perdão, aqui é o usuário 5, né? Caixa do usuário 5 e aqui caixa do usuário 8. Então eu posso ter vários caixas abertos. Quando eu for fazer um select, eu vou ter que fazer um select passando o código do caixa, número do caixa e o número do usuário. Ele vai pegar só isso aqui.
E através disso ele vai filtrar aqui dentro somente o que pertencer ao caixa daquele código. Se eu passar, por exemplo, o número do usuário 5 e o caixa número 2, ele tem que selecionar aqui dentro somente esses aí. Legal? Então isso aqui, por mais que seja simples, são as ideias que a gente se utiliza no dia a dia. E é legal você implementar algo mais ou menos parecido. Tá legal? Então vamos lá. Vamos criar aqui, por enquanto, só um campo para pegar o número do caixa. Então, eu vou vir aqui no Abre Caixa e vou clicar aqui em Fields, né? Clicar aqui na tabela para editar e vou colocar aqui cai num caixa. Pronto. Pode ser inteiro mesmo e vou comitar ali. Comitei. Lembrando que se o seu sistema já estiver rodando, aqui é porque nós estamos desenvolvendo ainda. Quando o seu sistema já está rodando, você tem que garantir que essa alteração vá para o banco de dados que está lá no seu cliente. Eu não sei se você sabe como que faz isso, mas tem que garantir isso, porque senão essa alteração na tabela não fica no seu cliente, porque o banco de dados já está lá. Legal? Nós vamos aprender também como que faz isso. Bacana, então fechei aqui e vou abrir o caixa novamente aqui, ó. Caixa. Observe que agora ele já tem esse carinha aqui. O que acontece? Eu posso inventar um número, por exemplo, colocar aqui 90. Olha aqui, ó. Observe que aceitou e isso é um problema. Desse jeito. Por quê? Porque não existe um caixa com a numeração 90. Então, sabendo disso, eu não posso, de maneira alguma, permitir que isso aconteça. Então, eu tenho que criar um mecanismo para quê? Para garantir que só tem como eu colocar um número aqui que exista dentro dessa tabela. E é isso que eu vou fazer. Então, eu venho aqui, ó, na tabela Caixa Kardec, Constraint, Foreign Key, que é chave estrangeira, botão direito New, e eu vou dizer que o número do caixa vai ser estrangeiro na tabela Abre Caixa. Ele já pegou automaticamente o Abre Código. Aí eu mando comitar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Número do caixa. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Só um minuto. Vou fechar aqui a tabela. Close. Não. Fechei a tabela e vou abrir novamente. Abrir Caixa Kardec. Legal. Cliquei aqui, tá aqui tudo certinho, tudo nulo, bonitinho. Então vou vir aqui, Constraint, Foreign Key, botão direito, New. Vou pegar aqui o número do caixa. Ele vai ser FK na tabela Abre Caixa com ABR código. Comitei. Número do caixa igual a nulo. Eu acho que é porque eu coloquei aquele negócio nulo lá, então deixa eu fazer diferente. Aquela hora eu cliquei e coloquei 7 nulo. Então vou cancelar. Vou desconectar aqui, ó. Desconecte. Desconectei e vou conectar novamente para ver se vai resolver. Se não resolver, eu vou fazer diferente, mas vai dar certo aqui. Então abrir novamente. Deixa eu pegar aqui, abrir caixa, já está aqui todas as informações, beleza. E vou pegar aqui a tabela Caixa Kardec. Caixa Kardec aberto, data, tá aqui tudo certinho, né? Vamos lá, tentar mais uma vez. Constraint, Foreign Key, botão direito New. Vou dizer que o número do caixa é FK na tabela Abre Caixa. Comitei. Olha aí, ó. É porque estava na memória, tipo aquela hora que eu tinha colocado aquela informação no 90, aí estava na memória, mas isso é normal. Aí observe que se você também fizer isso aqui, depois que o sistema está rodando, você tem que mandar esse código para o seu cliente. Então tem tudo isso, toda a parte de DDL aqui do banco tem que ser mandado. Close, agora já vai funcionar. Posso só fechar aqui, ó, close, e vou abrir novamente. Você vai ver agora que não tem como eu colocar o 90 mais. Se eu colocar aqui 90, setinha para baixo, ele não vai aceitar, porque 90 não existe na tabela Abre Caixa. Então agora só vai aceitar informações que tiver aqui dentro. Então posso colocar esse aqui por 1, esse aqui por 1. Esse aqui vai ser no caixa número 2 e esse aqui no caixa número 3, exemplo. Então isso aqui é legal, porque fica o fluxo de movimentação em cima daquele caixa. Por enquanto, somente isso aqui. Agora a gente só vai melhorar esse select aqui para a gente poder enxergar isso aqui de uma maneira diferente. Eu já fiz esse select aqui pronto, para a gente não perder tanto tempo aqui no vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Que aqui é o seguinte: se eu vim aqui no meu sistema, eu estou vendo aqui, ó, toda a movimentação. Por enquanto não vou ter filtro aqui. Eu só tenho aqui as informações, a data, o tipo, se é entrada ou saída. Tenho aqui o valor
e o que aconteceu no primeiro momento. Mas eu gostaria de ver isso aqui, o seguinte, diferente. Eu gostaria de ver que a palavrinha entrada, a palavrinha saída, o saldo anterior, o saldo atual e a somatória. Tá beleza? Como é que eu faço isso? Eu poderia criar mais colunas aqui, mas é claro que isso aí não ficaria legal. Eu teria mais de um campo com valores. Aí, por exemplo, eu já vi sistema que quando é uma entrada, ele grava aqui uma flagzinha na coluna entrada. Quando é uma saída, ele grava na flagzinha na coluna saída. Só que não precisa disso. Você pode colocar desse tipo aqui mesmo e vai funcionar. Então vamos lá, ver como é que funciona isso. Eu já fiz aqui alguns selects para eu poder mostrar para vocês. Eu não sei se você conhece, mas tem alguns comandos no Firebird, como por exemplo esses aqui, que eles são interessantes. Por exemplo, se eu pegar aqui o select, se eu pegar só aqui, ó, vou copiar esse cara aqui e vou apagar aqui para você ver. Até aqui você sabe. Aqui é um select comum do Caixa Kardec. Eu coloquei um apelido aqui chamado CC, Caixa Kardec. Podia ser qualquer letra. Só para quê? Porque quando eu colocar aqui, ó, se eu não tivesse esse apelido, olha aqui, se eu tivesse desse tipo aqui, por exemplo assim, e não tivesse esses carinha aqui, ó, olha aqui, ó. Beleza, tá aqui. Se eu executar aqui, eu cliquei, executei, funcionou. Olha aqui as informações aqui, bacana. Agora se eu colocar aqui, ó, e colocar cai underline contra o espaço, observe que ele não vai encontrar a field. Por quê? Porque ele não está entendendo. A não ser que eu colocaria assim, ó, Caixa Kardec ponto, aí ele encontraria, olha lá. Entendeu? Então, fica muito ruim desse jeito. Por isso que a gente coloca esse apelido. Você pega, faz um select aqui, aí você coloca um apelidozinho aqui, agora você coloca só o apelido ponto para diminuir o tamanho. Legal? Aqui no Firebird eu tenho um comando chamado if. O if, ele tem uma condição e resulta, caso essa condição seja verdadeira, a primeira opção verdadeira, a segunda falsa. Então o if, ele tem isso. Então, por exemplo, aqui ele fez assim, ó, if, o caixa tipo, quem? O cara que está aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo lá? Se ele for igual à letra E, então eu quero que escreve a palavra entrada. O conteúdo não vai ser a letra E, vai ser a palavra entrada. Porque aqui, ó, tá a letra E. Não fica legal para o cliente. Então, eu quero que fique a palavra entrada. Estou manipulando meu select. Se não, eu quero que escreve saída. E o nome da tabela é isso aqui. Olha o que aconteceria se eu colocasse assim, ó. Deixa assim. Entendeu? Então, vamos executar aqui. Eu vou só tirar aqui esse from que eu coloquei, né? Para você ver. Vírgula aqui. E vou executar para você ver. Mas é claro que eu vou explicar isso aqui para vocês. Executei. Olha lá, ó. Então observe que ele tem aqui, ó, a palavrinha case. Tá vendo aqui? Por isso que eu tenho que colocar o nome. Então se eu colocar aqui, ó, eu quero que não fique o nome case, eu quero que fique a palavra tipo, igual é mesmo. Então se eu selecionar aqui, olha lá, cai, tipo, aí agora eu já mudei o nome, entrada e saída. Tá vendo aqui, ó? Entrada, em vez de porque visivelmente eu gravo a letra E, mas visivelmente para o usuário é muito melhor a palavra. Legal. E se fosse o número 1, você colocaria lá, ó, se fosse 1 e se fosse 0, entendeu? Então não faria diferença, é assim que a gente faz. Legal. E o que seria esse case? O case é semelhante ao if, só que um comando diferente. Então, por exemplo, a estrutura é essa aqui, ó. É assim, ó. Case, when, então, end. É assim. Entendeu? Aqui você coloca um else. É igual programar no Delphi. Então, se você colocasse organizadinho, ficaria assim, ó. Esse aqui é o comando desse tipo. Aqui igual programar no Delphi mesmo. É assim que funcionaria. Tá legal? Mas aqui a gente colocou o seguinte. É como se fosse caso, um se, né?
Se o tipo for igual a E, ele mostra para mim o valor. Então, a coluna vai ser valor e se não for E, mostra 0 e coloca o nome entrada. Observe que eu estou criando virtualmente mais uma coluna que não existe, porque lá só tem o valor. Se eu fizer um select na tabela, aqui ó, eu só tenho o valor. Mas eu quero separar para o cliente ver. Eu não tenho necessidade de armazenar isso separado, mas na hora de fazer o select, eu faço separado. Fica muito mais legal. Então aqui ó, comandinho aqui. Agora eu fiz novamente o mesmo. Case, se for S, eu mostro o valor, se não mostro 0 e gravo como saída. Observe que eu coloquei esse nomezinho aqui, sum, para somar, só para poder mostrar uma parada legal para vocês. Toda vez que eu tenho uma função de agregação aqui, uma soma, qualquer coisa, eu tenho que ter um agrupamento no final. Então, por exemplo, se eu colocar desse jeito aqui, eu não preciso do agrupamento. Posso selecionar aqui e vai funcionar, olha lá. Olha aqui. Eu tenho lá agora a entrada de 150, saiu 0. Eu tenho uma entrada de 289, saída 0. Eu tenho uma entrada 0, saída 300, por conta do case lá. Entendeu? E eu tenho uma entrada aqui, então ele já mostrou separado para mim. Tá vendo tanto que o trem está andando? Fica muito melhor. Só que, quando a gente coloca uma soma aqui, eu mandei somar o valor. Então eu tenho que agrupar as demais colunas. Se eu selecionar aqui agora, vai dar erro. Olha lá. A expressão select contém, por exemplo, a função, não contém uma função de agregação, de group by, de agrupamento. Então, observe que eu mandei somar alguma coisa aqui, então ele somou, como eu não agrupei, aí vai dar problema. E esse agrupamento é o que? São as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5 e 6. Tá aqui. A 7 já vem agrupada automática, porque eu mandei colocar uma soma. Então eu pulei. E a número 8. Então essa aqui é a sintaxe para funcionar. Olha aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó. Executei. Observe que vai funcionar perfeitamente. Aparentemente não mudou muita coisa, porque os valores são só um. Mas se eu tivesse, por exemplo, colocado somente os campos entrada e saída, eles iam somar todas as entradas aqui embaixo, ó, algo mais ou menos parecido. Aqui ele não mostra porque eu cliquei ali, mas deixa eu clicar aqui nesse carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Sum. Ele ia trazer esse valorzinho aqui, ó. As entradas 617 e a saída, vou colocar aqui 300. Ele ia colocar em uma única linha desse jeito aí, tá legal? Então é muito bacana mesmo, é muito bacana você dominar isso aí. Eu já fiz aqui um select, nós vamos utilizar, que eu coloquei aqui nessa coluna. Antes de colocar isso para vocês, eu vou colocar um conceito aqui, ó. Tabelas derivadas. O Firebird tem como você fazer isso e é muito legal. Por exemplo, todo esse bloco aqui de select é uma tabela virtual. Então eu executei aqui, ó. Isso aqui é uma tabela. Eu posso chamar essa tabela do nome que eu quiser. Deixa eu ver quantos minutos está o vídeo aqui. 18 minutos. Posso chamar do nome que eu quiser. Por exemplo, vou chamar ela de A. E se eu chamar de A, eu tenho que abrir e fechar. Então eu tenho que colocar tudo dentro de um, digamos assim, de um conjunto, esse bloco, e chamei de A. Só isso. Quando eu faço um select, como que é um select? Um select aqui no Firebird. É assim, ó. Select. Não é assim? Select from algum lugar. Esse algum lugar é a tabela. Então, por exemplo, eu posso fazer um select. Select. Olha aqui, ó. Vou colocar assim para você ver. Select from desse select. Aí eu posso colocar aqui, ó. A ponto. Só a data. Vírgula. A ponto. Vou pegar aqui entrada. Só para você ver o que é tabela derivada. Entrada. Vírgula. A ponto. Saída. E vou executar. No primeiro momento parece que não vai dar muita coisa, mas isso aqui no momento mais futuro, isso é muito importante. Então observe que em cima daquela tabela derivada eu fiz um select e peguei só 3 campos. É claro que se eu quisesse aqui, eu poderia limitar os campos dentro dessa tabela, mas em alguma situação eu preciso fazer isso. Então esse conceito é muito legal, é muito interessante você aprender.
Vindo para cá. Esse aqui é o select. Então eu vou pegar aqui, eu quero que você copie e cola aí no seu, faz igual. Então aqui, ó, vou colocar aqui, deu print, vamos lá. 1, 2, 3, print, pronto. Agora eu posso ver. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Primeiro foi feito um select e ordenou por isso aqui, só isso. Então foi feito um select comum e fez um ordenamento. Eu ordenei pelo código. Quem é o código? O código é esse cara aqui, ó. Ordenei por ele. Bacana. Aqui eu fiz a mesma coisa, uma soma. Só que você já prestou atenção que a soma é obrigado a colocar, nós já vimos aqui, o group by. Só que o Firebind 3.0 para cá, ele tem essa funçãozinha aqui, ó. Essa aqui. Apenas esse bloquinho. Na verdade, apenas isso aqui. Over. Esse over tem como eu digamos assim, não colocar o group by. Porque eu coloco o over para ordenar pelo mesmo ordenamento da tabela aqui e automaticamente ele vai dar certo o que eu quero. Então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um select buscando as informações que me interessam. Fiz um if trocando aqui para entrada ou saída, igual vocês já viram. Fiz um case trocando os valores aqui. E aqui eu fiz uma soma, mas essa soma, o interessante dessa soma é o seguinte. Eu somei o valor multiplicando por alguma coisa e chamei de saldo atual. Esse cara aqui é como se ele estivesse aqui na frente, ó. Porque como ele não cabia, olha aí, ó, é desse tipo aqui, tudo pertence à mesma linha. Olha lá, tudo até a vírgula, o mesmo. Eu coloquei aqui embaixo para ficar visível para vocês. Então a gente fez uma soma do valor vezes. Essa função decode, ela tem uma expressão também. Ela faz uma expressão, retorna verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, é o mesmo case simplificado. Eu peguei lá, se o tipo for eu vou multiplicar por 1. Então, se eu tiver lá 150 vezes 1 é igual a 150, o próprio 150, porque é entrada, valor positivo. Se o valor for negativo, se não for vai ser S, saída. E se for saída, ele vai pegar lá 150 vezes menos 1 e vai ficar menos 150. Sacou a jogada? Aí na hora que ele somar, ele agrupa e subtrai um menos o outro. E eu chamei de saldo atual. Bacana, né? Então se você só copia e confia no cálculo que funciona. Legal. Eu poderia muito bem criar essas colunas, mas isso aí não ficaria legal do ponto de vista do sistema. E só peguei mais uma descrição. Agora aqui em cima eu fiz uma tabela derivada. Chamei de A, fiz um select pegando os mesmos campos. Para não ficar repetindo isso aqui tudo, ó, eu disse que o saldo anterior, a coluna anterior, é quem? É o saldo atual, menos as entradas, mais as saídas. Porque se eu pegar, por exemplo aqui, eu tenho R$10, mais as entradas, menos as saídas, eu chego no saldo. Então, por exemplo, aqui, o saldo atual, é só eu retirar as entradas, eu tirei as entradas todas. O saldo anterior, né? Eu retirei as entradas e somei as saídas, porque se eu tivesse lá eu tinha que retirar, eu chego nele. Legal? Vamos executar e ver como é que vai se comportar. Olha o tanto que fica legal. Olha aqui, ó. Eu tenho lá as informações entrada, o saldo anterior estava 0, porque começou, é o primeiro. Eu posso até colocar aqui, ó, mais um campo aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. cc. O código. Aí eu vou pegar ele aqui. A.cai código, vírgula. Vamos executar. Olha lá, para você enxergar. O primeiro registro tinha quanto? 0, não tinha como ter nada. Então, entrou 150, saiu 0, ficou 150. Porque se eu pegar o saldo atual menos as entradas, ele chega no saldo anterior, mais as saídas, porque as saídas saem, então tem que somar para voltar. Estão conseguindo compreender? Agora aqui, de novo, na próxima linha, ó, um caixa analítico, muito legal ficou aqui agora. Era 150, mais 289 que entrou, não saiu nada, ficou 439. Começa a colocar isso na cabeça de vocês, o que você pode fazer com essa informação. Isso aqui você pode fazer um caixa analítico, você pode fazer um fluxo de estoque, você pode fazer tudo. Tá legal? Então é informação importante aí para você. O caixa anterior agora,
Olha o agregado 239, entrou 0, saiu 300, então ele já somou, porque ele, quando aquele esqueminha do menos 1, já ficou 139. Agora começou com 139 mais 178, 317. Top de linha. Então esse é o nosso código. Vamos fazer essa modificação aqui. Ok. Então vamos copiar isso aqui, ó. Copiei, você já deve ter copiado também. Ctrl C. Vou vir aqui no meu sistema e vou fazer uma modificação aqui para ficar mais legal. Então vamos lá. Vamos vir aqui na minha Service Cadastro e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, Ctrl Alt P, FD Query, Caixa Analítico. Vou colocar um caixa analítico aqui. Tem o caixa Kardec e o analítico. O analítico é para eu ver aquele análise. Tá legal? Ele já fez a F11 aqui, já fez a conexão. Bacana. Clico 2 vezes nele. Vou dar um Ctrl V aqui dentro do meu Select, que você já fez no seu também. Executei. Eu não coloquei filtro algum, mas depois a gente vai colocar esse filtro. Tá beleza? Ok. Botão direito, Field Edits, botão direito, ADD, All Fields. Pronto, vieram todos para cá. Não precisa fazer nada de auto incremento, porque eu não vou inserir nada por aqui. Legal. E agora, se eu pegar aqui, ó, esse caixa analítico, Field Edits, e eu observar aqui, ó, o Provider Flags, observe que eles estão todos desmarcados, porque ele tem aquele monte de agregação lá que não fazem parte da tabela. Por isso que ele já vem assim. Legal. E agora, vamos criar uma função para buscar isso aí. Vamos só pegar aqui, get, bem aqui mesmo. Procedure get caixa analítico, sem filtro nenhum, Ctrl Shift C, já está aqui. Então vamos colocar aqui query underline, vamos esperar ele carregar aqui, né? Caixa analítico ponto close e a mesminha ponto open. Pronto, só isso. Não tem nenhum filtro por enquanto. Não fizemos nenhum filtro. Só fecha e abre, ele vai trazer a informação para mim. Então já tenho aqui caixa analítico. Legal? Vou copiar isso aqui, né? Vou vir aqui na nossa caixa Kardex. E aí, aqui no meu show, a mudança que eu vou fazer, eu vou só comentar esse cara aqui. Aqui no meu Create, vou comentar esse cara. E vou colocar o seguinte. O DS. Vamos esperar ele carregar aqui, né? Vou pausar aqui, na hora que ele carregar eu... Muito bem, então já carregou, coloquei aqui, ó, ds, contra espaço, dados, ponto dataset, vai receber quem? O F, service.query, underline, caixa, analítico. Eu troquei a query do meu ds dados, tá legal? Troquei por enquanto. E agora é o seguinte, agora aqui em vez de eu fazer esse get aqui, eu vou comentar também e vou colocar aqui, ó, F no show, F service.get caixa analítico. Legal. Só com isso eu já vou mostrar as informações diferentes. Agora é claro que eu tenho que atualizar as fields aqui. Então vou clicar 2 vezes. Vou apagar essas fields aqui. Apaguei. Bacana. Agora eu vou fazer aqui Alt F11. Só para eu poder fazer o uses da Service Cadastro momentaneamente. Já foi, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Enxerguei. Vamos pegar aqui o caixa analítico. Clica 2 vezes aqui na grid, inserir todos os campos aqui. Fechei, posso clicar aqui agora, F11, apagar, não tem necessidade de ter isso aí. E vou vir aqui no cadastro e retirar daqui também. Pronto, vamos salvar. Salvei, tudo salvo bonitinho. Agora é só a gente arrumar, vamos clicar 2 vezes aqui. O que eu preciso aqui? O código é o número do ID da inserção no caixa. Posso deixar ele aqui para fins didáticos, mas não precisava. Vamos colocar aqui código, pronto. Esse aqui é a data, então vamos lá. Data, lançamento, né? Vamos só enlarguecer um pouquinho aqui. Bacana, tá aqui esse carinha também. Vamos colocar aqui hora, lançamento. Tô abreviando assim para não ficar muito grande, entendeu? Vamos lá. Aqui vai ser o tipo. Tipo /S, entrada ou saída, né? Para você poder, o seu cliente ver, ficar bonitinho. Aqui vamos colocar saldo anterior. Então vamos
Larga esse aqui. Aqui vamos colocar, por exemplo, valor entrada, para você saber se foi entrada. Eu poderia ocultar esses campos aqui, saldo anterior e o saldo atual, né? Porque como eu já tenho aqui o tipo, eu poderia ocultar, mas eu vou deixar só para vocês verem mesmo acontecendo a coisa. Então vou colocar aqui valor saídas, né, para ficar bem analítico mesmo. Você pode imprimir isso aqui, fica bem legal. Vamos colocar aqui saldo atual. Então vamos colocar aqui, né? E esse cara aqui vai ser descrição. Vou colocar aqui 350, ficar bem grande. Legal. Então já está pronto. Se não erramos nada, é para funcionar. Vamos clicar aqui na service cadastro, vamos desmarcar esse cara aqui, né, que ele provavelmente está ativo. Desmarcamos e vamos executar. Executamos nosso sistema. Se nada tiver errado, é para funcionar. Vamos ver se vai dar certo de primeira. Veja quantos minutos aqui. 31 minutos. Enquanto ele carrega aqui, pessoal, se esse conteúdo está sendo legal para você, dá aquela força para nós com a sua inscrição, com o seu comentário. Comenta aí se você já sabia daquele macetezinho do caixa, daquele tipo de select. Se você gostaria de ver esses conteúdos também sobre banco de dados, é muito interessante para a gente poder estar tendo uma ideia do que a gente fazia aqui no canal, para levar mais conteúdo ainda para vocês, tá? Então, verifique a sua inscrição, verifique o gostinho, o sininho é muito importante para você ser avisado quando a gente lançar novos conteúdos. Ok? Vamos vir aqui, caixa, e já funcionou. Olha aqui, ó, tudo às mil maravilhas. Então, observe que na ordem, né, entrou, era 0, mas entrou 50, ficou esse valor, tudo aqui batendo. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, para ficar bonito, pode fazer o botão direito, fio de edges, pode vir aqui, ó, o saldo anterior, as entradas, saídas e o saldo atual, esses 4, F11, e marcar aqui, ó, currency, e mandar alinhar eles à direita, né? Já estão à direita mesmo, que vai ficar coladinho do lado de cá. Pronto, já está aqui com isso. E eu posso fazer também uma parada bem bacana, que eu tive a ideia aqui agora, o seguinte, eu estou aqui, então eu posso fazer o seguinte, posso descer aqui, ó, e clicar aqui no meu formulário. Estou clicando aqui na View Caixa TDI, tá? Vou dar aqui um Ctrl Alt P e vou colocar um panel e vou colocar saldo caixa, saldo do caixa, beleza. Vou colocar ela alinhadinho bem aqui, ó, mais ou menos. Você vai entender agora. Vou enlarguecer aqui até mais ou menos aqui. Vou colocar aqui uma largura 980. Pronto, então ficou bem bacana mesmo aqui, 980. Legal. Vamos ver aqui uma altura. Uma altura de 120. 100. 100 ficou legal. Muito bom. Vou colocar ela aqui colada aqui embaixo, ó. Observe que eu coloquei ela dentro do formulário, não coloquei ela em lugar nenhum, para me mostrar outro conceito para vocês também. Bacana, bem aí. Agora eu posso vir aqui, ó, Anchor. Essa propriedade âncoras é o seguinte: por padrão ela vem left, ou seja, do lado esquerdo, e no topo, aqui em cima. Eu quero que ela fique fixa, por exemplo, na direita, para ela ficar fixa aqui desse lado e na parte de baixo. Então vou marcar aqui bottom, para ela ficar aqui embaixo, para ela não sair dessa posição. A direita, para ela também não sair dessa posição aqui. Só que eu não quero topo. E só left, direita e bottom. Então ela vai ficar sempre nessa posição, independente do tamanho da minha tela. Vou executar aqui para vocês verem. Essa propriedade das âncoras aí também é bem interessante para os alinhamentos dos containers, né? Então tá aqui, ok. Vamos clicar aqui, caixa. Observe que ele ficou fixo aqui embaixo. É porque ele está emendado ali na barrinha aqui, ó. Olha lá, a barrinha de rolagem lá de trás, tá vendo? Legal. Então já tendo isso aí, essa informação, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai colocar aqui, ó, só para você brincar mesmo. Saiu do lugar, né? Aqui, Ctrl Alt P. Vou colocar FD não, label. Vou colocar aqui saldo caixa. Vamos vir aqui, né? Colocar aqui um caption, saldo do caixa. Vamos arrumar a fonte aqui. Clica aqui na fonte.
Vamos deixar Segoy UI, tamanho 16, 14. Pode ser semi-negrito, ok. Vamos só trocar a cor aqui dela, para ela não ficar tão agressiva assim, né? Cifrão 00525252. Pronto, ficou uma cor até legal. Vou colocar aqui. Coloca mais ou menos bem aqui. Bacana. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui agora. Ctrl Alt P. Text Edit. Vou colocar aqui Edit. Um Edit EDT saldo caixa. Pronto. Vamos configurar a fonte aqui dele. Fonte, vamos colocar aqui um tamanho 16. Ficou bem grande, né? Vamos colocar aqui cifrão 00525252. Pronto. Vamos pegar esse negócio aqui, ó, esse formuláriozinho F11, e vamos vir aqui na cor dele, clica 2 vezes e só arrasta, personalizado, arrasta um pouquinho aqui para ele aparecer o hexadecimal. Ok. Agora você vem aqui, ó, ele já vai ter aqui a cor. Bacana. Copia, vem aqui no Edit F11 e na propriedade cola você cola, que ele vai ficar da mesma cor do painel, aí você não vai perceber. Desmarca essas propriedades aqui todas, coloca None. Essa outra aqui também você coloca None. E a borda você também coloca None. Pronto, ele ficou desse tipo aqui, ó. Então agora ele está legal. Vamos ver ali. Bacana. Vamos vir aqui na propriedade Text. Vamos colocar aqui RS 10,0. Pronto, já está ali o valor. Vamos só alinhar ele. Alinhar ele aqui à direita. Opa, eu alinhei foi o componente, né? Não é o componente, é aqui, ó, alinhado à direita, o texto. Bacana. Vamos vir aqui em fonte e vamos clicar aqui Segoy UI, vamos colocar aqui negrito, tamanho 18, fica mais destacado. Olha aí, ó. Pronto, ficou legal. Bacana. E agora, como que eu pego o saldo do caixa? Eu já sei que o ordenamento aqui é pelo código, então o último vai ser o saldo. Tá? Depois a gente pode até pensar numa maneira diferente, mas o último é o saldo. Então se eu vier aqui na minha query, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu dei um open e agora eu posso colocar aqui ponto last. Last eu vou para o último. Então eu já sei que o último registro é o meu caixa. É o meu saldo, é o valor que vai estar atualizado. Bacana? Então se eu vier aqui, ó, quando eu fiz aqui no show, eu chamei. Então agora se eu chamei, eu posso dizer aqui que o EDT saldo caixa.text recebe quem? F service.query underline caixa analítico. Só que esse cara aqui, ó, saldo atual, tá? Ponto as float. Bacana, só que eu tenho que converter, né? Então eu tenho que pegar aqui, ó, float to str. Vai lá, aí aparece. Então basicamente é isso aí. Se não tiver errado, é para ter dado certo. Beleza, vamos conferir. Peguei aqui, passei para cá. Legal, então vamos executar e vamos ver se realmente funcionou. Se tiver funcionado, a gente fica de boa. Se não tiver, a gente corrige alguma imperfeição. Então cliquei aqui, né, no meu sistema, já fiz o OK. Agora eu clico aqui no caixa. Observe que ele vê aqui as informações tudo bonitinho, 317. Tá legal? Vamos fazer mais algumas inserções aqui no caixa para a gente ter certeza se isso aqui funciona. Então observe que eu estou aqui, vou fazer algumas inserções. Vou colocar aqui saída, entrada. Saída. Pronto. Vou colocar aqui, vou pegar aqui a data, né? Vou pegar aqui Ctrl C. Depois vamos fazer uma telinha para preencher isso aqui. Pegar aqui a hora. Vou colocar aqui a horas aleatórias. 12 e 10, 14 e 15, 14 e 18, 18, 20, 21, 22. Pronto, supondo que foi assim. Legal. Aqui foi uma saída de 158.
aqui foi uma saída de 25, aqui foi uma saída de 32, aqui foi uma entrada de 150, aqui foi 65, 48, 12, 36, 14, 56, opa, aqui não, vírgula 56, 1580. Pronto. Não precisa preencher nada disso aqui por enquanto. Vamos só comitar. Comitei. Então esse aqui é o fluxo natural, tá beleza? Então vamos fechar aqui o caixa e vamos abrir novamente. Observe que ele já trouxe aqui para mim e ele está negativo. Por que ele está negativo? Porque teve essa saída aqui gigante. Então meu caixa já ficou negativo. Vamos pegar aqui e vamos, em vez de saída, vamos colocar uma entrada. Legal? Vamos supor, vamos manipular aqui para a gente ver. Então vamos lá, fechei, abri novamente. O meu caixa já ficou positivo, 1971. Se nada tiver errado, é isso aí, tá? Vamos colocar valores fáceis de a gente calcular. Saída 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pronto. Então vamos analisar se o fluxo está correto. Clicamos. E aí é o seguinte. Era 150. Aqui saiu 300. Sobrou 317. Aqui dá 439. Mais 300, né? Menos 139. Ficou isso aqui. Aí vamos no fluxo lá. Teve uma saída desse valor. De quanto? Deixa eu ver aqui. Uma saída de R$10. Sobrou 307. Depois teve uma saída de 20, 287. 30, 257. Até aí tá batendo, né? Aí aqui teve uma entrada de 10, foi para 67. Uma entrada de 20, 87. Uma entrada de 30, 317. Uma entrada de 40, foi para 57. De 50, 407. Batendo. E de 60, 467. Saldo do caixa, 467. Legal? Gostaram desse conteúdo aí? Se gostaram, não se esqueça de esmagar o dedo no like aí, de compartilhar, porque isso é muito importante para o canal. Eu estou querendo fazer umas ideias muito legais aqui no canal e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês divulguem para mais pessoas possíveis, tá beleza? Para a gente poder atingir algumas metas que a gente está correndo atrás. Então fiquem com Deus e até a próxima.